Olá, boa noite para você que está por aqui para o nosso encontro, para mais essa live onde nós vamos aqui entender um pouco mais sobre o seu autoconhecimento, sobre relacionamento, sobre família, sobre como você viver uma vida melhor com aquilo que você já tem. Quero te dar boa noite, bem-vindo para você que já está aqui. Quero me apresentar, meu nome é Edilene Darini, eu sou terapeuta e analista corporal aqui no Japão. Fico muito grata aqui pelo Portal Mia estar abrindo essa oportunidade para a gente poder falar um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal, sobre relacionamentos, algo que hoje a gente tem visto que tem tido tantos problemas, né? As pessoas, elas estão vivendo grandes conflitos por pequenas coisas, né? E pequenas coisas que elas podem conhecer e começar a resolver problemas que muitas vezes parecem ser complexos, mas que na verdade não são. Basta com que a gente pare um tempinho, com que a gente se analise, com que a gente se conheça. Para quê? Para que a gente possa ser melhor para nós mesmos e para as pessoas à nossa volta, tá? Então quero dar aqui, dizer que eu estou muito grata por você que tem acompanhado, para você que está aqui, que tirou esse tempinho para poder aprender um pouco mais nessa live de hoje, tá? E hoje nós vamos falar sobre a família saudável. Primeiro, né, eu já quero começar perguntando para você, qual é, na sua opinião, né, qual é o formato da família saudável? Primeiro, você entende o que é família? Se eu te perguntar assim, quem é a sua família hoje? Quem seriam as pessoas integrantes? Quem são as partes dessa família hoje, tá? Então, quando a gente começa a descobrir isso, a entender e a colocar todas essas questões numa ordem certa, os conflitos relacionais, eles começam a se dissolverem. Por quê? Porque assim, né, como todas as coisas que foram criadas, a família também foi uma criação, e essa criação, ela segue um fluxo natural. Então, olha só que interessante. Às vezes a gente compra, às vezes não, quando a gente compra, por exemplo, um carro, né? Você vai lá na loja, você compra um carro novo, por exemplo, um carro totalmente diferente de tudo que você já teve. E aí você recebe, né? Você escolhe aquilo que você quer e o carro ele vem com um manual de instruções, né? E você faz o quê? Quando você está pegando esse carro que você nunca teve, ali o vendedor ele vai fazer o quê? Ele vai fazer toda a explicação, né, daquilo que tem no carro, o que você pode usar, como que funciona, como que você, por exemplo, você pode usar que tipo de combustível no seu carro, né? Então assim, a gente sabe que existem vários combustíveis, existem vários tipos de carro, mas existe um combustível específico para cada tipo de carro. Então, por exemplo, se você tem um carro a diesel e você quer colocar gasolina, você vai até conseguir andar com esse carro, mas e aí, até onde você vai com ele? Será que ele foi feito para esse tipo de funcionamento? Será que você vai ter um bom desempenho fazendo ou usando coisas que não são próprias para o que ele foi formado ali, para o que ele foi preparado para utilizar? Então são coisas que é pra gente pensar aqui, tá? Então quero dar boa noite pra você. Se você já tá aqui, vai compartilhando essa live, né? Eu tenho certeza que é um assunto que interessa a todo mundo, porque todos nós vemos de uma família, seja ela funcional ou não, mas nós estamos aí nessa construção de quê? De transformar a cada dia. Sempre há a oportunidade, sempre é tempo de transformar ali a nossa vida, de transformar as nossas famílias, de transformar os nossos relacionamentos, sejam eles profissionais, sejam eles pessoais, né, profissionais, enfim. Onde existe pessoas, esse assunto é de extrema importância, certo? Então vamos lá, voltando aqui ao nosso assunto, né? Tudo que existe, tudo que foi criado, ele tem ali um fluxo natural, que
quando seguido as coisas fluem, né? Então as coisas elas vão acontecendo de uma forma onde não há conflitos, onde você não vê um grande esforço para fazer algo que deveria ser natural. Então, eu gosto de um exemplo que fala assim, né? Você não vê uma árvore, por exemplo, você não vê um pé de laranja, você não vê uma laranjeira gemendo para dar uma laranja, dar frutos. Por quê? Porque é natural dela, isso vai fluir naturalmente. Então, ela precisa o quê? Precisa ter uma semente, essa semente ela precisa ser plantada, germinar, precisa passar por um tempo e depois, consequentemente, ali na sua época certa, esses ramos vão dar frutos e esses frutos vão ali servir, né, outras coisas. Ele não serve a si mesmo, o fruto não serve à própria árvore. E com essa história, né, com esse exemplo, eu quero entrar aqui falando sobre família. E eu queria já fazer um convite para você. Se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta de desenvolvimento pessoal, se você gosta de entender mais sobre você, se você sente a necessidade de se conhecer, de entender o porquê que você vive tantas coisas que muitas vezes você não entende ou que você nem quer, mas você não sabe o porquê que acontece isso, quero convidar você a participar também das minhas redes sociais, tá? Principalmente lá no Instagram, eu posto bastante coisa com relação à análise corporal, que é algo que tem ajudado muito, é uma ferramenta incrível, que traz uma clareza absurda para as pessoas entenderem a sua própria história de vida. Então, se você ainda não conhece, se você tem interesse, vai lá, dá uma olhadinha em tudo que eu já coloquei por lá, que eu tenho certeza que você vai ficar assim fascinado com o conteúdo, que eu tenho certeza que você vai se interessar muito e vai querer saber muito mais, tá? Também eu tenho uma mentoria também, onde a gente se aprofunda bastante nesses assuntos aqui. Agora ela não está aberta, tá? Mas eu já deixo aqui o meu convite, se você tem algum tipo de interesse, para você já ficar por dentro, né, de quando que vai surgir as próximas turmas e tal, para você ficar ali, né, mais abastecido daquilo que você pode fazer para melhorar a sua própria vida e os seus relacionamentos aí à sua volta. Mas agora vamos lá, vamos entrar aqui com tudo, né, nesse assunto. E eu não vou ser muito longa, tá? Mas, porém, eu tenho certeza que esse conteúdo é muito rico e é um conteúdo que vai fazer muita diferença na sua vida. Se você olhar com carinho, se você trazer para você, né, aplicar na sua própria vida e olhar para sua própria história, certo? Então, falando aqui, como eu disse aqui no exemplo da árvore, né? O que acontece? Todos nós viemos de uma origem, tá? Então vou colocar aqui, tirando aqui essa parte de religião, de qualquer coisa, você tem uma origem que além disso daqui, né? A origem da vida. Mas aqui, aquilo que nós podemos mensurar, todos nós viemos de um pai e uma mãe. Então aqui nós vamos usar o pai e a mãe como essa origem, tá? Então, todo ser humano, ele vem de um pai ou de uma mãe. Independente se esse pai ou se essa mãe conviva junto ou não, mas essa origem, então a gente vai entender família de origem, pai e mãe, certo? Quando eu olho para essa família de origem, eu entendo que essas pessoas, elas estão ali num papel de que quando chega um filho, ou seja, a minha família de origem, meu pai, minha mãe, então eu estou olhando para mim nesse momento em que você olha para você aí. Então, a minha família de origem, meu pai e a minha mãe. Qual que é o meu papel dentro dessa família de origem enquanto filho, tá? Então, dentro dessa família, eu faço o quê? Eu recebo dos meus pais tudo aquilo que eu preciso para poder me tornar um adulto e seguir para a vida. Ou seja, a partir do momento que eu nasci, é um start, certo? Então imagina que os meus pais, eles estão atrás de mim, mas eles estão me preparando para quê? Para um futuro.
ou seja, o futuro da família. O futuro da família está na procriação. Então, o pai e a mãe, agora chegou a minha vez, e nesse período, enquanto eu sou uma criança, eu preciso ser o quê? E eu preciso receber o quê dessa família de origem? Eu preciso receber proteção, eu preciso receber cuidado, eu preciso receber amor, eu preciso receber afeto, proteção. Então, são várias coisas que eu recebo. Então, olha só, nesse momento, essa criança, ela está apenas o quê? Recebendo. A criança, no relacionamento familiar, ela não está ali para dar nada para esses pais ou para a família em si. Ela está no momento de receber, apenas receber. Porque ela está sendo moldada. Então, ela está recebendo orientação, informação, carinho, afeto, orientação para quê? Para crescer e seguir para os próximos passos, certo? E o que a gente vê? Então aqui a gente já começa a ver a primeira questão que leva a família a se tornar doentia. Vamos colocar aqui o contrário. Se é a família saudável que a gente está buscando aqui, então o contrário disso seria uma família doentia. Por quê? Quando uma família, quando um casal ou uma das partes ali, né, uma das partes ali decide o quê? Ter um filho, por exemplo, para segurar um casamento, ou então para preencher um vazio que a própria pessoa sente. Então, assim, às vezes existem mulheres que ela não tem o afeto do marido ou do parceiro ali, né? Não se sente amada, se sente sozinha, por mais que está com a pessoa do lado. Aí o que acontece? Ela pensa assim, então eu vou ter um filho para preencher esse espaço. Ou seja, essa criança, ela já está nascendo fora do propósito do fluxo natural dela. Por quê? O fluxo natural é o quê? Esses dois seres que decidiram caminhar juntos, eles se amam, eles se conhecem, eles estão supridos nas suas necessidades, estão supridos no seu amor, tem o amor próprio, já passou pela fase ali do amor de eu tenho pra mim, eu supro pra mim e também tenho para dar para o outro. Então não é assim, eu caso para ter o amor do outro, eu caso para completar, né, para ter uma troca de experiência, uma troca de amor. E ali chega um momento em que esse amor é tão forte que ele dá o quê? Frutos, como uma árvore, né? Então ele vai dar frutos. E esse fruto, ele não serve para alimentar essa árvore. Ele tem que ser para quê? Para o futuro, ele vai para a vida. E olha só que interessante. E aí quando no relacionamento, o relacionamento em si, o relacionamento conjugal, ele já está desgastado, defasado, quando ele não está saudável, aí o que acontece? Aparece um filho que é para suprir uma necessidade. Então aí já começou uma família doentia, porque esse filho, ele vem para suprir algo que ele não tem capacidade, que não é função e nem papel dele de estar ali, porque o filho não é para suprir o buraco da mãe, não é para suprir a necessidade do pai, não é nada disso. Um filho, ele vem para quê? Para que aquela família, ela possa progredir, para que ela possa continuar e se perpetuando, né, no decorrer ali do tempo, né, das gerações. Então, aqui a gente já entende que quando você gera um filho e a intenção que você traz um filho, que você coloca uma criança no mundo, você já vai entender se essa família ela está caminhando para uma família saudável ou uma família doentia, certo? Então agora já começa a avaliar aí se você é pai, se você é mãe, né? Ou talvez você seja só filho. Você está sentindo que você vive numa família saudável ou numa família doentia? Será que você, como filho, sente a cobrança ou sente ali a necessidade de estar suprindo os seus pais de alguma forma? Então, se você detectar isso, você pode ter certeza que o fluxo que você está seguindo não é um fluxo saudável. Por quê? Porque nós, quanto filhos, nós devemos olhar para o nosso futuro, certo? E os nossos pais olham para nós e nos impulsionam para ir para o futuro, mas eles preservam o quê? A vida deles, o relacionamento deles. Outra coisa que acontece muito, os filhos chegam e a mãe
né, a mãe, né, no caso, a mãe esquece que antes de ser mãe, ela também é esposa. O marido esquece que antes de ser pai, ele é marido. E aí o que acontece? Eles esquecem que existe uma vida em casal e se dedicam exclusivamente para maternidade, para paternidade, ali para essa função de pais. E o que vai acontecer? Imagina quanto tempo você vai exercer essa função até que seu filho se torne um adulto, que ele viva a sua própria vida. Você vai colocar aí 18 anos, seria uma média, né? E aí o que acontece? Você vai deixar 18 anos da sua vida sem cumprir com outro papel que é mais importante, na verdade, do que a maternidade, porque se você for lá nesse fluxo saudável, você vai entender ele completinho já, você vai ver que não pode ser assim, porque quem vem antes na vida, né? O nosso parceiro, a parceira ali, né? Vem antes, então a gente deve priorizar isso, porque isso é a origem e essa é a base. Os filhos, eles vêm, eles passam conosco uma fase e eles vão. Esse é o fluxo natural e eles precisam ir. Se o filho maior não tem capacidade de ir e de viver a sua própria vida, isso já é um indício de que a minha família não foi saudável. Porque eu preciso manter um adulto ali perto de mim que não tem capacidade de sair e viver a sua própria vida? Então ali já começam, né? Você já pode ali pesquisando que existe alguma disfunção aí, ou nos papéis, né, nessas dinâmicas familiares aí. Gente, tá fazendo sentido pra você? Espero que sim, espero que vocês estejam entendendo, porque isso é muito, muito, muito importante. E quando você entender isso, com certeza você vai passar a olhar de uma forma diferente para sua família, para sua casa, e você vai começar a compreender coisas que antes pareciam ser muito difíceis, coisas que você não entendia e que a partir de agora tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida, certo? Então vamos lá, agora eu quero falar da nossa parte, então a gente agora como filho, tá? Então o que acontece? Eu agora, no meu papel como filho, eu recebi dos meus pais tudo que eu precisava, então eu imagino que na minha família foi tudo saudável. Então eu recebi todo esse acolhimento, esse amor, eles me ensinaram, me apoiaram, me disciplinaram, me instruíram para a vida. E agora eu estou ali naquela fase de adolescência, onde eu estou o quê? Saindo do meu núcleo familiar, eu estou me desvinculando dos meus pais, né, da minha família de origem, para quê? Para interagir com um novo mundo, com outras pessoas, aonde eu vou o quê? Possivelmente nesses novos relacionamentos é onde eu vou começar a minha própria família, tá? E o que acontece? Nesse momento é aonde mora a maioria dos traumas, a maioria dos conflitos. Por quê? Quando chega nessa fase, a gente precisa estar o quê? A gente precisa estar abastecido, bem abastecido da nossa base familiar, pai e mãe. Quando a gente não está abastecido, o que vai acontecer nessa fase onde eu começo a interagir com outras pessoas, né? A me relacionar com outras pessoas, seja por amizade, ou seja para ter um relacionamento amoroso. O que acontece? Se eu não tiver suprido isso, eu começo a buscar lá fora aquilo que eu deveria ter tido lá no começo da minha vida, lá na minha primeira infância, né? Então até os meus 7 anos de idade. E o que acontece? Esses buracos emocionais, eles vão permanecendo e muitas vezes eles vão até crescendo. E o que acontece? Aí eu começo a buscar lá fora, por exemplo, eu me relaciono com uma pessoa, mas na verdade eu tenho uma ausência de pai tão grande que eu quero encontrar no meu companheiro, na verdade, não um homem, não ali um homem para eu me relacionar, para eu ter uma vida de homem, marido e mulher, né? Uma vida ali conjugal com ele. Eu quero uma presença masculina, uma pessoa que me proteja, mas na visão de quê? De pai. E aí começa outro tipo de conflito. Por quê? Se eu tenho essa necessidade e eu vou para esse tipo de relacionamento, automaticamente eu não vou ser aquilo que eu preciso ser. Então eu me coloco no lugar de quê? De filha. Então eu me coloco no lugar de dependente. Eu não vou cumprir os meus papéis como esposa, vamos supor ali que já entrou na fase do casamento, né? E eu esqueço também de entender que agora eu, como adulta,
independente daquilo que eu recebi ou não dos meus pais, da falha que existiu ou não nesse lar, né, nessa família de origem, agora eu sou a responsável pela minha própria vida e de cuidar agora de tudo aquilo que se passa no meu interior, de todos os traumas, de todas as feridas, de todas as faltas que eu tive, de todas as ausências. Agora é minha responsabilidade. Quando eu me torno adulto, imagina assim, dentro de você, essa criança que passou tudo aquilo, ela sempre vai existir. Então ela está lá dentro e ela está existindo e sempre vai existir, mas agora você, como um adulto, é da sua responsabilidade olhar para isso e suprir essas necessidades. Você mesmo suprir, você mesmo buscar se curar, buscar se entender. Por quê? Porque se você vai buscar isso no outro, isso vai levar você para uma relação doentia, uma família doentia. E o que acontece? Imagina lá então de novo, se eu agora estou num novo relacionamento, eu estou criando a minha própria família e eu não sei viver os meus papéis de uma forma saudável, quando vier um filho, eu também vou fazer a mesma coisa que fizeram comigo lá atrás. Ou seja, vou colocar esse filho para suprir uma necessidade minha, eu vou colocar esse filho para tomar conta de mim, ou para ele ser meu companheiro, porque eu não consigo ver isso na outra pessoa, porque eu estou tentando suprir com o outro uma carência que eu não tive, uma carência que eu tive, mas foi lá de trás, tá? Gente, tá fazendo sentido para vocês? Eu espero que sim. Então, olha só, existem duas... dentro dessa família, existe a função, né, materna e a função paterna. E essas funções, não quer dizer que é assim, que a função materna seja exclusivamente da mulher e a função paterna seja exclusivamente do homem. Mas não, tanto o homem quanto a mulher exercem essa função em diferentes etapas da vida, do desenvolvimento dessa criança. E isso é fundamental. Então, olha, se você está assistindo essa live, se você tem criança pequena, se você tem bebezinho, se você tem crianças aí na fase da primeira infância até 7 anos de idade, pare, sabe? Se dedique, dê tudo que essa criança precisa, né? Na questão de proteção, na questão de amor, na questão de cuidado, na questão de encorajar, porque isso vai ser fundamental para que ela se torne um adulto saudável, certo? E aqui, o que acontece? Nesse ponto que agora nós estamos falando aqui, né? Chegou na minha vez e agora eu tenho um novo relacionamento. Quando eu, nesse relacionamento que eu estou seguindo para o futuro, que eu estou seguindo para a vida, eu preciso também ficar olhando para trás. Ou seja, o que é esse olhar para trás? Seria o quê? Eu preciso suprir os meus pais de alguma forma. Como a gente estava falando aqui no início, às vezes você foi gerado para suprir a necessidade dos seus pais, mas aí aconteceu alguma coisa, você conseguiu romper e você conseguiu dar passos na vida e hoje você está na sua família, você tem o seu lar, você tem o seu casamento, você tem os seus filhos, porém você sente uma necessidade enorme de estar, né, presente na sua família de origem, de estar ali suprindo de alguma forma, de estar de alguma maneira assim, você não consegue se desvincular. E quando eu falo desvincular, não tem nada a ver com você não amar os seus pais, com você não respeitar, com você não honrar, com você não ter relacionamento, não tem nada a ver com isso. O desvincular é aquela coisa, sabe, quando você vai casar, você está deixando a sua família de origem, né? Você está deixando o seu pai e a sua mãe para unir-se com o seu marido, com a sua mulher, para que a partir dali vocês se tornem uma nova família. Então, vocês passam a ser a família de origem dessa próxima geração. E quando eu estou nessa construção familiar, que eu estou iniciando a minha família, eu tenho ali os meus filhos, mas eu também tenho que suprir lá atrás, eu também tenho que olhar para trás, eu tenho que suprir financeiramente, eu tenho que suprir emocionalmente, tudo que acontece, tipo assim, tem que estar ali vinculado. O que acontece? Eu quero que você imagine agora como se você estivesse segurando uma ponta, né, uma corda que te puxa para o futuro.
e uma outra corda que te puxa para o passado, né? E você tá gastando a energia porque você quer ir para o futuro, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa que te puxa para trás, e quando você tá aqui para trás, alguma coisa te puxa para o futuro, que seria o quê? A minha família atual e a minha família de origem. Como que você acha que fica, né, que essa família aqui nesse meio, como que fica essa situação, né? Realmente ela pode pensar no futuro, criar no futuro, se dedicar a viver uma vida com projeção de futuro, com sonhos, com projetos. Será que ela pode viver desse jeito? O que você acha? Né? Se eu estou vinculado lá atrás, e de novo, quando eu falo vinculado, é uma questão assim de necessidade, que vamos supor que os seus pais, eles dependam de você para sobreviver. Você é o provedor, ou seja, a minha família de origem aqui, ela fez alguma coisa que deu errado, e agora eu que estou, ao invés de estar aqui na frente e olhar para o meu futuro, eu preciso deixar a minha vida, eu olho para o futuro, mas eu também tenho que olhar para o passado. Então, eu não tenho foco. Então, o que acontece? Automaticamente, a minha família atual começa também a ter uma disfunção familiar. Começa a ter o quê? Começa a se tornar uma família doentia. Por quê? Aí eu estou gerando um novo ser que está vendo o quê? Está vendo essa situação. Que eu não posso progredir. Muitas vezes eu conheço várias pessoas, vários adolescentes que são assim meio que revoltados, vamos dizer assim. Por quê? Porque gostariam de ter feito algumas coisas, ou assim, sempre se viram privados de coisas até ali básicas. Por quê? Porque ou tinha só uma mãe ali, essa mãe tinha que trabalhar, tinha que suprir todas as necessidades da casa, além de suprir as necessidades dessa família que ela vivia e estar sozinha, tinha ainda que suprir a necessidade dos pais, muitas vezes que estavam no Brasil, e aí aquela criança cresce naquele ambiente de escassez, naquele ambiente que tudo é muito difícil, não tem atenção da mãe porque a mãe precisa se desdobrar, fazer o serviço de 3, 4 pessoas, porque ela é responsável por suprir várias outras pessoas, tem que suprir o irmão, tem que suprir a mãe, e aí tem que se manter sozinha, que além disso tudo tem que trabalhar. Como que fica essa mulher? Qual é o exemplo, né, que essa mulher está sendo, ou no caso aqui também homem, mulher, pode ser até o casal junto, qual que é o exemplo que está sendo passado para essa criança que está ali nesse meio, que está crescendo nisso tudo, né? Então muitas vezes vai crescer o quê? Uma criança que não tipo assim, não vai querer sonhar, não vai ter perspectiva de futuro, né? Vai trazer ali sobre si também a responsabilidade e a cobrança de quê? Eu tenho que trabalhar para ajudar a minha mãe. Coisas que os pais não falam, tipo assim, não vai chegar e falar, mas porque a criança tá ali vendo toda aquela dificuldade, assistindo por toda, sabe, vendo toda aquela dinâmica familiar ali e desejando, né, ser algo diferente, ter algo diferente, muitas vezes abandona uma escola, abandona ali os estudos para poder o quê? Se dedicar no trabalho para ver se consegue ajudar a família. E com isso já traz ali sobre si ali uma responsabilidade que na verdade não é dele. E aí nesse momento, olha só o que pode surgir também. Poxa, casamento não dá certo, ou relacionamento é complicado, filho só dá trabalho, porque poxa, olha como a minha mãe tipo se desgasta, olha como meu pai se desgasta para cuidar dos filhos. E isso vai fazendo com que o quê? Com que haja também uma morte familiar. Por quê? Hoje a gente tem visto muito isso. Os pais, eles têm tido menos tempo para os seus filhos, menos contato, menos tempo ali de qualidade para estar falando das coisas que realmente valem a pena na vida. E estão só, né, tipo, correndo atrás, ralando, né, nesse mundo tão materialista que a gente vive hoje.
E aí as pessoas, essas crianças, elas vão crescendo com essa imagem, tipo assim, ter família é difícil. Ah, então eu prefiro ficar sozinha, eu prefiro comprar um cachorro, sabe? Tipo assim, não, vou alugar um apartamento, vou comprar um cachorro, vou comprar um gato, que dá menos trabalho e tal. E aí a gente não percebe que a família, ela está caminhando, né, ali para essa morte, né? Então, vários distúrbios, várias coisas vão acontecendo que vão impedindo com que o fluxo natural da família aconteça. Então, pai, mãe, nunca esqueçam que vocês, antes de serem pai e mãe, apesar de ser a base, a origem da família, vocês são um casal. E um casal precisa de quê? Precisa de tempo junto, precisa de cumplicidade, precisa de sexo, porque o que traz diferença entre uma amizade de um homem e uma mulher, um relacionamento entre pai, filho, mãe e filho e entre marido e mulher, é o sexo, é a cumplicidade, é a construção que eles fazem juntos. E o que acontece? Os filhos chegam e o casal esquece que eles têm essa outra vida. E aí chega lá na frente e se vê, não consegue mais olhar um pro outro, não consegue mais ter esse companheirismo. Aí os filhos se sentem na culpa de sair de casa, ou então se sentem na responsabilidade de estarem ali para manter um casamento que na verdade já não existe mais. Então, cada passo mal feito, cada passo que você não entende, vai levar a uma consequência muito ruim e negativa para toda a família. Então aqui o ideal seria o quê? O pai, marido e mulher continua sendo marido e mulher e cumprindo a sua função de pai e mãe, tá? Cumpriu essa função, fez o que tinha que fazer. Agora esses filhos vão para a vida, esse casal, ele tá onde? Ele está em uma outra fase, onde meus filhos já estão educados, meus filhos já estão no mundo, estão na vida, e agora nós vamos olhar como casal, nós vamos olhar para o nosso futuro, nós vamos viajar, nós vamos construir aquilo que nós queremos, porque foi um período ali dessa maternidade, dessa paternidade, né? Esse período aqui, ele acabou, e agora eu faço o quê? Eu sigo com a minha vida normal, tá? E aí agora eu como filho, né? Eu começo a viver a minha vida sabendo que os meus pais estão bem, eu não tenho responsabilidade com eles, né? A não ser o amor, a não ser a gratidão, a não ser aquilo que eu queira fazer por amor, né? Por livre e espontânea vontade, não porque eu tenha a obrigação e a responsabilidade, porque a partir de agora eu entendo que a minha responsabilidade é com a minha família, a minha família... esqueci o nome agora. Minha família atual, vamos dizer assim, mas não é esse nome que eu queria falar. É com a minha família atual, então eu estou aqui me dedicando 100% para minha esposa, eu como mulher me dedico 100% para o meu marido. Se eu tenho filhos, eu vou me dedicar 100% da minha maternidade, da minha paternidade durante um período, porque a função dos pais é se tornar desnecessários. E eu quero ainda fazer uma live aqui para vocês explicando como que funciona, qual é essa questão dos pais desnecessários. Se você não se tornar um pai desnecessário para o seu filho, com certeza esse filho ele vai ter muitas questões ali, vai ter uma vida disfuncional, tá? Ou seja, não vai ser saudável também. Então, olha só, peraí que tem recadinho aqui, verdade. Eu vi brilhante sofrimento do meu pai, que não queria ter filhos, mas tem um menino lindo de 6 anos. Eu vi o sofrimento... Certo, Leonardo. Leonardo falou aqui, né? Que viu o sofrimento do pai, que não queria ter filhos, mas tem um filho de 6 anos lindo. Sou divorciado, mas estou muito bem assim. Perfeito, olha só. Não importa a situação que você esteja vivendo, o importante é você ter consciência de que aquilo é o melhor para você, né? Então, olha, isso daqui é bem interessante, porque muitas vezes o que a gente vê são casamentos fracassados, que é colocado todo o peso em cima de uma criança. Então, assim, às vezes as pessoas elas querem manter o casamento por causa dos filhos e não entende a carga que está sendo colocada sobre essas crianças, né? Então, o que essas crianças estão vendo? O que elas vão aprender e o que elas vão desejar da vida
vivendo dentro de um conflito conjugal, por exemplo. Então, quando a gente fala de família, a gente está falando de tantas coisas, mas de tantas coisas, né? A gente está falando de respeito, a gente fala da vida afetiva ali do casal, porque é aquilo que os filhos estão vendo e é isso que eles vão levar para a vida, tá? Então agora, a partir desse momento, eu dedico meu tempo para minha família atual, faço isso e também eu não posso esquecer o quê? Eu não posso esquecer que eu tenho a minha individualidade, eu tenho o meu relacionamento comigo mesmo, onde eu devo me conhecer, aonde eu devo me cuidar, aonde eu devo suprir as minhas próprias necessidades, as minhas necessidades emocionais, as minhas necessidades afetivas, entender que que o outro, ele não pode suprir coisas em mim, mas ele pode o quê? Ele pode sim vir a somar aquilo que eu já tenho, né? Então juntos, né? Senão vai entrar naquela coisa, eu não tenho e eu fico buscando no outro, e quando eu busco no outro é porque eu estou buscando uma falta. E se é uma falta, geralmente é uma falta que você teve lá atrás, e uma falta de pai ou uma falta de mãe, né? Agora você pensa, você ter uma esposa, mas na verdade você não está querendo uma esposa, você está querendo uma mãe, porque você tem a falta da sua mãe. E aí você quer que ela seja ali, supra essa necessidade, né? De cuidar, de estar ali com aquele amor de mãe, não amor de mulher, que é diferente, né? A mesma coisa mulher com homem. Então vai desejar ali um cuidado de pai, uma proteção de pai. E por incrível que pareça, gente, esse é um dos maiores conflitos nos relacionamentos. Por quê? As pessoas, elas casam buscando um pai ou uma mãe, porque elas querem alguém para cuidar delas. Só que essa fase de cuidado já ficou lá atrás, já passou. E hoje quem tem essa função é você mesmo. Você supra essa necessidade e você vive o que você tem que viver dentro do seu relacionamento como deve ser, como marido, como mulher, como ali no seu relacionamento conjugal, né, dessa forma. E aí o que acontece? Desse jeito você vai poder olhar para o seu futuro sem ficar naquela coisa, né, de uma pressão, uma força para frente e uma força para trás, e você não sai do lugar. Aí quando você vê, você quer mudar a sua situação financeira e você não consegue. Você quer mudar os seus relacionamentos e você não consegue. Você quer ter um casamento diferente e você não consegue. Você quer ter um relacionamento diferente com seus filhos e você também não consegue. Quando você vai ver, o que está acontecendo? Você não está vivendo a fase que você deveria estar. Se você está na família atual hoje e você tem que gastar, tem que dividir o seu tempo olhando para a sua origem e suprindo a sua origem, com certeza, nem a sua origem está sendo abastecida, porque não é o seu papel, de jeito nenhum você vai conseguir suprir isso, e muito menos aqueles que precisam de você, que é a sua família atual, vai ter a força necessária, vai ter a sua presença, a sua presença necessária ali, para quê? Para que ela se torne uma família forte, para que cada membro dessa família se desenvolva saudável e que prossiga na vida, para que você também consiga prosseguir, tá? Então, esse é o desenho do fluxo natural da família, tá? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, quiser mandar alguma coisa aí, pode mandando aqui, tá? Então, olha só, ele já tá finalizando aqui. Tudo, né? Tanto os seus pais, família de origem, quanto você, família atual, quanto os seus filhos, precisam estar orientados a olhar para o futuro, sempre para frente. Se eu olho para trás, alguma coisa está errada. Se eu preciso voltar para trás, alguma coisa falhou lá atrás, tá? Mas não quer dizer que porque isso tenha falhado, porque isso não está acontecendo da melhor maneira possível, não quer dizer que não tenha solução. Tem solução. A solução é o quê? Eu entender o que aconteceu, eu entender o que faltou, suprir essa necessidade que faltou, e isso vai depender de cada caso. Então, vou colocar aqui por um exemplo, vamos supor que você teve ali uma ausência de mãe, por exemplo, e hoje você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, você tem dificuldade de ser uma mãe carinhosa. Por quê? Porque você não teve, você não sabe como que é. E uma coisa que eu gosto muito de usar, a gente só pode dar naquilo que a gente tem, né? Então, se eu não tenho, olha a dificuldade que eu tenho para dar alguma coisa. Como que você dá o que você não tem? Não existe,
né? Eu preciso tem uma pergunta aqui, ó. Existe a possibilidade de uma pessoa querer transformar seu parceiro no pai ou na mãe? Eu me senti assim casado. Com certeza. Isso é uma coisa muito comum que acontece e é um motivo das pessoas não aguentarem. Porque você entra no casamento, você não entra no casamento querendo ser mãe de uma pessoa. Você não entra ali querendo ser mãe do seu marido. Você quer um homem, né? Você não entra querendo uma filha no casamento, querendo uma filha não. Você não entra buscando uma mãe. Você entra buscando uma mulher. Mas de repente a necessidade do outro faz com que você comece a dar aquilo que ele busca. Então, que nem eu falei, né? O maior problema nos casamentos hoje, as pessoas, principalmente quando chegam os filhos, é que esquecem que o que difere o casamento de uma amizade, de outra coisa, é o sexo. Então, o que acontece? Os filhos chegam, as pessoas, o marido, a mulher ali esquece que tem a vida conjugal, a vida sexual ali que tem que estar acontecendo, né? Então, por isso que se você não está suprindo esse lado do seu casamento, você está o quê? Você não está ocupando o papel de marido ou o papel de mulher, você está ocupando outro papel, você está suprindo outra necessidade, ou seja, você está ali. Vamos colocar no caso da mulher. A mulher está arrumando a casa, a mulher está fazendo a comida, ela está ali junto, está suprindo outras necessidades do marido que a mãe dele supriria numa boa, né? O marido é a mesma coisa, o marido sai para trabalhar, traz o dinheiro para dentro de casa, faz a compra do mês, paga as contas. Quem é que fazia isso? O pai, entendeu? Então aqui a gente já começa a entender muitos conflitos, né? O que? Inversão de papel. Ou inversão de papel também, mas o que? Não estou vivendo o meu papel, ou seja, sair do fluxo natural da família. Não é porque eu virei mãe que eu deixei de ser esposa. Não, pelo contrário, eu sou esposa e por isso eu virei mãe. Por isso agora eu tenho mais uma função na minha vida. A gente casa, mas a gente não deixa de ser profissional, a gente não deixa de ter o nosso trabalho, né? A gente casa, a gente não deixa de ser filha ou filho. Então são várias coisas que a gente confunde, a gente acha que porque agora eu sou mãe, eu sou só mãe. Não, você, antes de ser mãe, você é filha, você é irmã, você é esposa, você é profissional, tudo que você faz, você tem que dedicar um tempo do seu dia para suprir todas essas funções que você faz. Por quê? E quando você vai se dedicar 18 anos da sua vida. Tem gente que é até 30, 40, né? Porque tem gente que tem filho que tem 45 anos que não saiu da saia, da barra da saia da mãe, ainda tá vivendo junto com os pais. Então isso é uma coisa assim que que não é saudável. Mas o que acontece? Você até fugiu aqui agora que eu tava falando. Você vai viver 18 anos da sua vida sendo mãe, aí depois que acabar esse ciclo, aí você vai voltar, marido, tô aqui, esposa, tô aqui, agora vamos viver nossa vida? Não, gente, tudo isso vai acontecendo nessa caminhada, né? O caminho é um só, o caminho é o futuro, e no futuro essas coisas vão acontecendo, e por isso precisa ser de uma maneira saudável para que no tempo certo todas as coisas fluam e que chegue lá na frente, os seus filhos sigam com a vida deles e eles façam a mesma coisa. Lembra da árvore? Plantou, regou, germinou, cresceu, deu fruto, e esses frutos vão fazer o quê? Eles vão ficar ali caindo no pé da árvore, alimentando a árvore? Não, ele vai para outros lugares, ele vai brotar em outro lugar, vai germinar, vai dar outros frutos e assim vai. Esse é o fluxo natural da vida. Esse é o fluxo natural da família. Todo mundo olhando para o futuro. Eu hoje, eu tenho 2 filhos, estou grávida do meu terceiro, que mês que vem já está chegando, está quase saindo aqui do forninho. E o que acontece? Eu já imagino meu filho o mais velho tem 12 anos, eu já fico imaginando daqui a 6 anos onde ele vai estar, né? Por quê? Porque nós criamos os nossos filhos com essa intenção e já colocamos neles esse desejo de quê? De conhecer, de desbravar, de sair, de ter as suas próprias experiências.
E isso não começa quando ele tiver 18 anos, isso começa quando ele nasce. Eu já tenho que ter essa consciência, eu já tenho que ir colocando coisas, já tenho que ir dando para ele capacidade de que a capacidade dele ser autoconfiante, dele saber que os pais amam, que os pais cuidam, que os pais suprem até uma determinada fase, que ele sempre pode contar conosco, mas que ele também tem um momento em que ele vai se tornar cada vez mais responsável pela sua própria vida, que ele vai se tornar cada vez mais saudável para que ele possa caminhar sozinho, que ele não precise de nós ao redor dele ali para ele poder ter uma vida saudável. Não, muito pelo contrário. Nós estamos fazendo esse papel hoje, porque hoje é o momento. Agora é a hora de fazer isso, de fazer com que eles entendam esse fluxo da vida. Então, é a mesma coisa. Tem pais que, por exemplo, que não fala da morte, que não fala de coisas que acontecem. Como que você não vai falar? Né? Você está nesse ponto, esse é o seu papel, ensinar sobre a vida para os seus filhos. E hoje talvez a gente viva tanto conflito porque os nossos pais não foram orientados para fazer isso conosco. Então nós sofremos nos nossos relacionamentos, nós sofremos na hora de escolher, nós sofremos porque nós não fomos super protegidos e hoje a gente não consegue dar um passo ali mais ousado porque a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente se paralisa pelo medo. Então tudo isso, gente, é uma construção. E se você deseja, né? Se você deseja ter uma família saudável, se você deseja se tornar um pai, uma mãe saudável, eu incentivo você o quê? A se conhecer, a se curar, porque enquanto você traz mágoas, enquanto você traz dores que nem você mesmo entende, é impossível, né, a gente dar coisas diferentes para os nossos filhos. Nós precisamos estar nessa busca, nós precisamos estar sempre buscando ali, sempre descobrindo coisas novas, novas formas de fazer. Se eu não concordo, ou se eu não gostei daquilo que aconteceu comigo, ou se eu acho que aquilo ali, por mais que todo mundo faça, mas eu não vejo sentido, deixa eu buscar alguma coisa diferente, deixa eu ver se existe alguma coisa que me agregue mais valor, que vá agregar valor para minha família, que eu possa me tornar uma mãe melhor, um pai melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um profissional melhor, independente do que seja, né? Nós precisamos ter essa sede e nós precisamos buscar isso. Por quê? Porque é a nossa responsabilidade. Ninguém vai, sabe? As pessoas elas não estão interessadas na sua intimidade, naquilo que você vive na sua intimidade, mas você deve ser o maior o maior intencionado, a pessoa mais assim, que mais deseja isso pra você, porque é a sua vida ela é única, né? A gente tá aqui de passagem, a gente tá aqui pra aprender, pra viver a vida da melhor forma possível, né? E para deixar o que também? Para deixar um legado através do que? Das próximas gerações, através dos nossos filhos. E eu amo muito falar sobre esse assunto, né? É algo assim que, nossa, é muito conteúdo, por isso eu falo, peço para você, né? Se você tem interesse nesse assunto, me segue lá nas redes sociais, lá no Instagram principalmente, né? Eu faço atendimentos de terapia para casal, familiar. Tem também a parte da análise corporal, como eu falei no início, gente, é muito interessante, é muito esclarecedor e, tipo assim, ajuda demais na restauração familiar, ajuda demais no seu autoconhecimento. E se você busca esse tipo de conhecimento, se você se interessa por isso, eu terei o maior prazer em compartilhar ainda mais coisas com você, tanto lá, né, nas postagens, nas outras lives também. Quero te convidar todo domingo, né, 8 horas da noite. Eu também faço live lá no meu canal também, sempre abordando esses temas aqui, né, sobre família, relacionamento. E deixo aqui o meu convite para você. E pense então, qual é o fluxo da família saudável? O fluxo da família saudável é onde todos os membros da família estão olhando para o futuro, onde nenhum membro da família precise olhar para trás, se comprometer, ter responsabilidade com o passado. Ou seja, eu estou livre, né? Estou saudável para o quê? Para viver a minha vida daqui para frente, sempre daqui para frente. Aí eu faço para os meus filhos
os meus filhos fazem pelos meus netos e assim sucessivamente, e a gente segue o quê? Olhando todo mundo para o futuro, para uma vida saudável e mais feliz. Certo, gente? Espero que vocês tenham assim compreendido aquilo que eu quis trazer aqui hoje para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão fazer uma bela de uma reflexão, vão pensar aí na família de vocês, na família atual, na família de origem, e entender, né, que alguns conflitos que você tem passado é justamente por isso, porque as funções dentro da família, elas não estão seguindo esse fluxo natural. E, de novo, se você precisa de alguma ajuda, se você quer entender mais sobre esse assunto, coloco aqui à disposição de vocês. Vocês podem mandar aí as suas perguntas, entra lá no meu canal também, pode mandar por direct também, pode entrar em contato se você quiser fazer aí algum atendimento, se quiser ter algum acompanhamento especial para o seu caso, também eu terei maior prazer em te ajudar, certo? Tem alguma pergunta aí? Se não tiver, nós vamos ficando por aqui. Olha aqui, ó, tem um comentário. Por isso que me separei, perdi a minha identidade por um bom tempo. E isso é bem triste mesmo. Quando a gente tá no relacionamento e a gente não pode ser quem nós somos, né? Então, provavelmente nós estamos vivendo um papel, né? Nós estamos ali ocupando o papel de uma pessoa que o outro idealizou, né? Que o outro tem a necessidade. E é muito fácil a gente cair nessa, né? Assim, a gente vai ali, né? Começa por aquela questão, não, porque porque eu amo, porque eu me importo, e aí a gente não vê que a gente vai se anulando, né? E a pior coisa, né, é você estar num lugar onde você não pode ser você mesmo, onde você não pode existir, né? Você tem que se camuflar ou você tem que se tornar uma outra pessoa, né? E quando você se conhece, quando você se ama, né, você consegue interromper esse fluxo, né? Essa questão de perder a própria identidade, certo? Gente, quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui. Se fez sentido para você, né, esse conteúdo, curte aqui, né? Curte aqui o Portal Mia, a página do Portal Mia. Curte aqui a nossa live, né? Tem várias aí a semana inteira aí, tem lives bem interessantes pra gente estar por dentro aí de tantas coisas que tem acontecido. Quero agradecer de novo aqui a oportunidade por estar falando, né, desses temas, né, relacionados à família, relacionado a relacionamentos, a nossa vida aqui, e eu espero mesmo de coração estar ajudando de alguma forma pais, mães, mulheres, homens, né, que estejam aí buscando ser melhores, buscando se conhecer. E agradecer, né, por cada um de vocês que esteve aqui. E se você achou interessante, lembrou de alguém, um amigo, um colega de serviço que você pensou aí, poxa vida, olha, essa pessoa aqui merecia estar ouvindo isso também, assim como eu mereci ouvir, como foi bom pra mim, eu tenho certeza que vai ser bom pra essa pessoa também. Então você vai lá, compartilha aí na sua página, compartilha aí no seu Facebook, e vamos fazer com que mais pessoas se tornem conscientes, né? Se tornem aí pessoas melhores, para que a gente possa junto construir um mundo também melhor, uma comunidade melhor aqui. Certo, gente? Então vou ficando por aqui. Agradeço de coração e até a nossa próxima live. Um grande beijo para todos vocês e até mais. Tchau, tchau!